a amada igreja a abrir sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4. João capítulo 4, versículo 7. Quem achou diz amém. Diz assim: e veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus então respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse então Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher então respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais aquilo que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Somente até aí. Feche os teus olhos. Eleve o seu pensamento até a sala do trono. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Venha repreender, meu Deus, todo espírito que não procede do Senhor, meu Pai. Toda obra contrária à tua vontade, tudo aquilo que não procede de ti, que caia por terra em nome de Jesus. Quebra o poder do inimigo, ó Deus. Envia os teus santos anjos, porque a tua palavra nos diz: aos teus anjos dá ordem, e aos teus ministros constituiu labaredas de fogo. Por isso manifesta a tua glória neste lugar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e as nossas falhas, e fala, meu Deus, no mais íntimo de nossos corações. Nós te pedimos, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo,
para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Pode se sentar no teu lugar. Querido, Deus Ele é maravilhoso, e Ele está aqui nessa noite, amém? Abra o seu coração, permita que o rio de Deus, sabe, o que essa geração necessita é que o rio de Deus manifeste sobre o seu coração, sobre a sua vida. Muitas vezes nós buscamos em outras fontes aquilo que somente Jesus pode nos dar. Às vezes nós estamos buscando em lugares que não vão suprir as nossas necessidades espirituais, porque somente Cristo pode suprir as nossas necessidades espirituais, amém? Aquela mulher, ela foi naquele lugar em busca de uma água que tornaria ter sede novamente, mas Jesus estava oferecendo para ela uma água que transbordaria para a vida eterna. Sabe, muitas vezes nós buscamos algo da terra, mas o que nos falta é do céu, e somente Cristo pode suprir as nossas necessidades, somente Ele pode inundar o nosso coração nessa noite. Levante suas mãos, diga: eis-me aqui, Senhor, coloca a tua água no meu coração, aleluia. Olha, muitos de nós temos vivido uma vida de tristeza, de angústia. Por quê? Porque nós estamos somente com os nossos olhos na terra. Colossenses capítulo 3 diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E nós temos buscado apenas aquilo que é da terra. O ser humano cada vez mais se distancia de Deus, e aí a alma entra em estado de morte, porque quando nós não buscamos a Cristo, a nossa alma começa, meu irmão, a morrer. É simples assim, pense comigo. Imagina você parar de se alimentar ou parar de beber água por alguns dias. A gente dura alguns dias, sim ou não? Porque a gente tem uma reserva. Mas ao passar dos dias, se a gente parar de se alimentar, se a gente parar de beber água, a gente começa a entrar em morte. Essa geração é exatamente isso. As pessoas estão entrando em estado de morte. Por quê? Porque deixaram a fonte de águas vivas, que é Cristo. Deixaram Jesus, e aí o que acontece? Aí entra as depressões, aí vão entrando, a tristeza, a angústia, e aí a pessoa pensa assim: não, eu preciso de arrumar um emprego novo. Ah, não, eu preciso de arrumar amizades novas, eu preciso de mudar de casamento, eu preciso disso, eu preciso de aquilo, mas no fundo, o que ela precisa é de Cristo. Ela precisa da fonte de águas vivas, que é Cristo Jesus. E aí, a gente começa a construir para nós cisternas, é o que a Bíblia diz. O profeta diz que Deus falou para o povo, acho que foi Jeremias, falou o seguinte: olha, o meu povo fez duas maldades, construiu para si cisternas rotas, que elas não conseguem reter as águas vivas, e nós começamos a construir cisternas ou poços de águas rotas, ou águas turvas, águas que não são cristalinas, águas que não são fontes de água viva, e nós começamos a querer suprir as nossas necessidades com aquilo que nós construímos com as nossas próprias forças. Deixa eu falar algo para você, querido: aquilo que nós construímos com as nossas próprias forças não vai suprir aquilo que Cristo supre em nossas vidas. É somente Ele. Nós vivemos numa geração doente. Por quê? Porque o povo acha que pode fazer tudo para poder suprir a necessidade, para poder suprir a alegria, para poder suprir a vida, mas somente Cristo é a fonte inesgotável de vida. Se nós entendermos isso, não apenas com o nosso intelecto,
Mas se nós compreendermos isso com o nosso espírito e buscarmos Cristo de uma forma como nós nunca buscamos, aí eu vou falar algo para você. Às vezes vai faltar talvez o material, vai faltar muitas vezes o físico, né? Você vai ter talvez uma necessidade, uma coisa, mas você vai estar suprido. Por quê? Porque do teu interior vai fluir rios de águas vivas. Por que que muitas pessoas não entendem os crentes? Mas fulano de tal está passando uma luta, mas ele tem alegria. Por quê? Porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não qualquer fonte, mas é uma fonte que desce do trono, aleluia, a jorrar para a vida eterna. Nós não entendemos, não compreendemos isso com o nosso intelecto humano, porque isso é mistério. Então nós temos que buscar estar ligados nessa fonte. Aquela mulher samaritana, ela não entendia até aquele dia. Jesus, homem, porque ele foi homem, 100% homem e 100% Deus, ele veio em carne. Ele passou pelas mesmas lutas que nós passamos, e até maiores. Porque Isaías capítulo 53, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Então ele levou uma cruz muito mais pesada do que a minha e do que a sua. Ele foi homem e não qualquer homem, ele foi um homem santo e não errou em nada. E ele levou o peso de uma cruz que não era dele, para que nós fôssemos livres. E aí nós vivemos numa sociedade onde que 99% das pessoas não são livres. Elas são escravas. Elas são escravas de alguma coisa. Mas a Bíblia nos diz: se o Filho de Deus vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então por que a sociedade perece? Porque não está ligado na fonte. Porque tem construído cisternas rotas, turvas, que não retém a fonte de água viva. Nós queremos solucionar os problemas espirituais, muitas vezes com dinheiro, com prazer, com vícios, com coisas da carne, que nunca vão suprir. A alegria pode ser ali passageira, mas depois que passa aquilo ali, o estado da pessoa se torna pior. E aí aquilo que você pode mudar de verdade na sua vida é buscar a fonte chamada Cristo Jesus. Olha o que o texto diz. A Bíblia diz assim, versículo 3, Jesus respondeu e disse, aliás, versículo 11 disse assim: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Quantos estão aqui dispostos a pedir para Jesus água viva? Olha o que o texto diz: tu me pediria água viva. A fonte de riqueza espiritual está dizendo para mim e para você: pede-me água, que eu vou te dar água. A sua alma nunca mais vai ter sede. Olha, há quase 30 anos atrás, a minha alma se encontrou com essa fonte e nunca mais deixou de jorrar para a vida eterna, aleluias. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Não é que nós não vamos ter problema. Sim, nós estamos no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está num corpo que é mortal. 2 Coríntios capítulo 5, que aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade.
Ainda que o homem exterior venha se corromper, o interior, ele se renova de dia em dia. E quando isso aqui se desfizer, Deus está construindo na glória um edifício eterno, não construído por mãos humanas, mas com as mãos do próprio Deus, aleluia. Isso vai se desfazer, irmão, não se preocupe. Isso não vai ter jeito. Essa carcaça vai se desfazer. E a cada dia elas têm se desfeito. E o que nós vamos levar para a eternidade? É aquilo que está jorrando dentro de nós. O que está jorrando dentro de você? São águas rotas, águas turvas? O que está jorrando do teu interior? Porque a Bíblia diz assim: do interior do homem, do coração do homem, procede as saídas da vida. Não é assim que está escrito? O que tem jorrado dentro de mim? Qual fonte tem jorrado? É uma fonte de vida ou uma fonte carnal, material, mundana? Porque é essa fonte que vai gerar vida ou morte. É essa fonte que vai gerar a minha eternidade. Se essa fonte que tem jorrado dentro de mim for a fonte genuína que vem de Cristo, com certeza todos que estão ao meu redor vão ser impactados com a glória de Deus que é jorrada da minha vida. Mas se do meu interior tem fluído carnalidade, promiscuidade, tem fluído coisas que não agradam a Deus, e isso vai gerar morte. Primeiramente a morte espiritual e consequentemente a morte física. Porque o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nessa noite é uma noite de meditação. Essa noite é noite de ceia do Senhor. E o Senhor nos deixou uma riqueza tão poderosa que é a sua palavra. Para quê? Para que eu e você tivéssemos vida plena, uma vida abundante, uma vida que vai para a vida eterna. Não somente aqui nessa vida, mas essa vida vai para a vida eterna. Então, quando a gente tem essa fonte na nossa vida, ela vai jorrar para a vida eterna. Então, eu não sei se você está entendendo, porque Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus. O que é o dom? É um presente. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: se você conhecesse o presente de Deus, e quem é que está falando com você, você diria: dá-me de beber. É a mesma coisa que se nós nos encontrássemos com alguém que é muito poderoso nessa terra, com muitas posses, ou com alguém que você talvez admira, que é uma pessoa extremamente, talvez você pense em alguém no mundo, uma pessoa que é um ótimo médico, ou uma pessoa que tem um dom, um talento extraordinário. Então Jesus está dizendo assim: olha, se você conhecesse quem fala com você, ou seja, se você soubesse a oportunidade que você tem. Você acha que na Bíblia foram poucas pessoas que tiveram a oportunidade que aquela mulher samaritana teve, de ter um a sós com Jesus? E a boa notícia é que Ele está aqui nessa noite. E a outra boa notícia é que você pode ter um a sós com Ele nessa noite. Não apenas nessa noite, todos os dias da sua vida, você pode ter um a sós com Jesus. E isso muda, isso transforma. Eu conheço muitas pessoas que foram mudadas, transformadas com isso, com esse a sós com Deus.
Então, irmãos, em nome de Jesus, pare de sofrer. Pare de querer buscar ou cavar cisternas rotas, que não vai suprir a sua necessidade espiritual. Porque isso não vai mudar a sua vida. Os estádios de futebol estão lotados. Os shows mundanos estão lotados. Os bares de promiscuidade estão lotados. Porque as pessoas estão procurando fontes para poder suprir algo que é da alma. Eles estão querendo suprir, ou eu sou jovem, eu estou novo, eu estou em busca de alegria, então deixa eu viver a minha vida. Já ouviu isso? Mas eles estão enganados, porque eles querem suprir algo na sua alma que somente Cristo pode suprir. Eu falo isso porque eu já fui jovem. Eu já quis suprir a necessidade da minha jovem alma com coisas dessa vida. Mas no outro dia eu estava triste, amargurado, querendo de novo algo que não ia suprir. Até o dia que eu me encontrei com Jesus. Louvado seja Deus. E Ele olhou para mim. Ele olhou para mim com seu olhar de misericórdia e compaixão. Nunca mais esqueço disso. Ele olhou dentro dos meus olhos e me deu vida. Irmãos, essa vida ninguém pode tirar de nós. Os homens podem matar o corpo físico, mas a minha alma é de Cristo e ela é eterna. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, ainda que esse homem exterior venha se corromper ou venha se desfazer, o interior se renova dia após dia. Dia após dia, ele é renovado. Então busque ao Senhor enquanto você pode. Versículo 13 diz: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. A água que aquela mulher samaritana estava buscando era uma água que pode representar a sede que nós temos da vida, das coisas dessa vida. A gente busca os melhores empregos, a gente busca, isso não é errado. Não era errado aquela mulher buscar água ali, porque é uma necessidade. Sim ou não? A gente tem que suprir a nossa necessidade. A gente tem que trabalhar, a gente tem que, ter recursos para se manter, para pagar as nossas contas. Não é errado a gente fazer isso. Não é. No entanto, isso não é o suficiente. E muitas pessoas acham que isso é o suficiente. Na verdade, a maioria das pessoas acha que isso é suficiente. Se eu arrumar um melhor emprego, acabou, aí eu vou ser feliz. Se eu tiver uma casa maior, eu vou ser feliz. Se eu tiver um carro do ano, eu vou ser feliz. Aí, às vezes, a pessoa vai lá e conquista isso e vê que, não, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. É isso que Jesus disse: olha, você vai beber dessa água e você vai tornar a ter sede. Mas a água que eu te der, você não vai ter mais sede. Essa água, ela jorra do trono de Deus. Então pare de buscar coisas terrenas naquilo que só Cristo pode suprir. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E então disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la.
Então, aquela mulher achava que os problemas toda a vida dela iam se resolver se Jesus desse, ela não ia precisar de voltar lá mais, porque ela estava com a cabeça na terra. Tem algumas pessoas que vêm para a igreja e acham o seguinte: agora meus problemas todos se resolveram. Deixa eu falar algo para você, a gente vai continuar tendo problema, a gente vai continuar tendo dificuldade, a gente vai continuar pelejando, mas a diferença é que agora nós temos alguém em nosso lado, em nosso favor, que batalha e peleja por nós, aleluia. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu vos dou a vida eterna, aleluia. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Deus nos deu o caminho, e o caminho é Cristo. E esse caminho, irmãos, é estreito, diz a palavra de Deus. Estreito é o caminho que leva à salvação, porém largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. A Bíblia diz que nós devemos porfiar e entrar pelo caminho estreito, ou seja, a gente tem que lutar para entrar por ele. A gente tem que brigar. Que luta é essa? É a luta contra a carne, é a luta contra as coisas que não agradam a Deus. É você mortificar o seu corpo físico, as suas vontades, aquilo que desagrada a Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Porque esse espírito que está dentro de nós, ele peleja contra a carne peleja contra ele. Essa luta nós vamos ser até o dia em que o Senhor nos levar para a eternidade. Aí sim, quando a gente estiver na glória, acabou, cessou toda lágrima, cessou agora toda angústia, toda tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais doença ou enfermidade, não haverá nada mais disso, porque agora é só alegria e paz e gozo eterno. Aplauda o Senhor bem forte e diga glória a Deus. Então é tempo de nós canalizarmos na fonte. É tempo da gente buscar essa fonte. Enquanto é tempo, os dias são maus. A gente precisa, da mesma forma que a gente busca quantos aqui trabalham? Levante a mão aí. Você trabalha? Você precisa de trabalho para se sustentar? E eu vou fazer uma pergunta para você. E se hoje você recebesse a notícia que você perdeu o seu emprego? Não estou profetizando isso, tá? Está repreendido em nome de Jesus. Mas se hoje você recebesse um e-mail lá do patrão, uma mensagem: ó, você não precisa voltar mais não, porque você está dispensado. Você ia ficar feliz? Alguns talvez sim, mas a maioria não. Mas automaticamente, o que você faria a partir de amanhã? Se você tem uma necessidade, procurar o quê? Um novo, filho. Por quê? Porque se não tiver trabalho, não tem cascai. Se não tiver cascai, não tem comidinha, não tem. Como é que você vai pagar as contas de água, luz, né? Se a gente entendesse o mundo espiritual dessa forma, eu quero que você pense comigo. Se você compreendesse assim: olha, eu preciso buscar Jesus, porque se eu não tiver Jesus, eu não vou ter nada na minha vida. Aí eu não vou ter vida, eu não vou ter paz, eu não vou ter alegria. O salário é outro aqui. O salário não é dinheiro. O salário é paz, alegria e gozo do Espírito, aleluia. Porque o reino de Deus não é comida, bebida, mas é paz, justiça e gozo do Espírito, diz a palavra do Senhor. O salário do reino é esse.
Você dormir tranquilamente com a cabeça no seu travesseiro. E saber que o Senhor cuida de você. Por mais que você esteja passando por lutas e dificuldades, Ele cuida de você. Você sabe no seu íntimo que você está passando por isso, mas Ele cuida de você. Ele olha para você, Ele trata de você e não deixa faltar nada para você. Se a gente começar a entender assim, nunca mais vai faltar o óleo da alegria. Nunca mais, irmão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas, irmãos. Então, para a gente encerrar, Ele está dizendo assim: ó, se você me buscar, que eu sou a fonte de águas vivas, em primeiro lugar na tua vida, nunca vai faltar trabalho para você, prosperidade para você, saúde para você, alegria para você, um lugar para você morar, comida, bebida, vestido, tudo. Aquilo que todos os homens buscam, não vai faltar para você. Canaliza Jesus, que é a fonte inesgotável de vida. Fique de pé no teu lugar, eu quero orar nesse momento. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, repita comigo, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus está à procura de verdadeiros. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Feche os teus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua santa e gloriosa presença, e pedimos ao Deus perdão por nossos pecados, por nossas falhas. Ajuda-nos, ó Senhor, porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos. Pai, se nós temos cavado cisternas rotas que não retêm as águas vivas, perdoa-nos, porque a Tua palavra nos diz que o meu povo fez duas maldades contra mim: construíram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Muitas vezes nós temos nos distanciado de Ti, sob desculpa de que nós temos que viver nesse mundo, que nós temos que buscar trabalho, que nós temos que fazer isso, que nós temos que fazer aquilo, e começamos a querer substituir aquilo que é insubstituível, que é a Tua presença. Perdoa, Senhor, perdoa as nossas vidas. Toma o centro de nosso coração, Senhor. Toma o centro de minha vida, de nossa vida, e ajuda-nos a vencer, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos aqui presentes, aquele que nos assiste. Pai, entra, meu Deus, com providência e abre os olhos espirituais dos Teus filhos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, no nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus, o nome do nosso Senhor e Salvador. Diga glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte.